Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bianca. Eu tô no momento terminando meu mestrado em computação, então hoje eu decidi compartilhar um pouco com vocês aqui desse mundo mais técnico e de como esse tipo de coisa funciona que a gente acaba usando o tempo todo. Hoje eu vou ensinar pra vocês o funcionamento do CAPTCHA, que são aqueles mecanismos de verificação de ser humano que tem em vários websites e como que eles funcionam para combater o uso de robôs. Para começar, esclarecendo, quando eu falo em robôs, eu não digo um robô, eu digo um código, um algoritmo, algo que consiga realizar uma ação online de uma maneira que um ser humano não consegue, de uma maneira automatizada. Esses robôs percorrem o código-fonte de um website e realizam qualquer ação que qualquer pessoa poderia fazer, a não ser que tenha um CAPTCHA. Antes de tudo, por que as pessoas iam querer evitar que robôs entrassem nos sites? Quando a gente pensa num cenário do tipo Big Brother, em que você está votando pelo destino das participantes, faz muito sentido que você queira bloquear que robôs façam votações em massa, porque não seria justo com os demais participantes. Então esse tipo de verificação é posto em prática para garantir que somente pessoas vão votar. Só que esse mecanismo é um pouco falho, eu vou explicar mais por quê daqui a pouco. Então, para contextualizar, o CAPTCHA é uma implementação de um teste de Turing. Inclusive, tem esse nome por causa de Alan Turing. Se você já viu aquele filme O Jogo da Imitação, talvez você conheça um pouco sobre a história do Alan Turing. Se você nunca viu, recomendo fortemente, que o filme é incrível. Um teste de Turing existe para verificar se a pessoa do outro lado da tela é uma pessoa de verdade ou uma máquina. Isso faz muito sentido quando a gente pensa em inteligência artificial. Será que do outro lado da tela é um ser humano ou é um robô? Um teste de Turing bem sucedido é quando uma máquina engana uma pessoa do outro lado da tela e essa pessoa acha que está conversando com uma outra pessoa, mas na verdade é uma máquina. O CAPTCHA é um mecanismo de prevenção de um teste de Turing bem sucedido, ou seja, máquinas não conseguem passar esse teste e, portanto, não conseguem acessar sites com CAPTCHA. Tem vários tipos de CAPTCHA. Um dos primeiros era aquele que tinha um conjunto de letras estranhas, a gente tinha que traduzir mais ou menos o que estava escrito, digitar. Tem aquele da Google, do reCAPTCHA, que você tem que ticar que não é um robô. E eles funcionam de maneiras diferentes. O modelo mais tradicional de letrinhas embaraçadas funciona exatamente porque uma máquina não consegue detectar aqueles caracteres que muitas vezes nem a gente consegue. A nossa capacidade cognitiva é capaz de decifrar aqueles caracteres, mas uma máquina não consegue, porque modelos de identificação de imagens são treinados para reconhecer apenas caracteres normais e não coisas muito distorcidas, eles não conseguem reconhecer. Até chegaram a fazer o CAPTCHA ser um pouco mais útil para a cultura, usando textos antigos que eram difíceis de serem digitalizados e fizeram com que seres humanos, na hora que eles estavam interagindo com o CAPTCHA, dissessem o que estava escrito. Isso era uma maneira de você conseguir digitalizar esses textos sem usar o computador, que não tinha essa capacidade, mas sim usando as pessoas para esse fim. Inclusive, agora que você descobriu que já contribuiu com a cultura literária, dá um like no vídeo para contribuir também com essa cultura que eu estou trazendo para vocês. Aquele que você tem que ticar que não é um robô, a Google compara o movimento que você fez com o mouse com as bases de dados deles e vê se esse movimento é compatível com o movimento de um ser humano ou não. Se fosse para uma máquina realizar uma ação desse tipo, esse movimento seria muito rápido, então a Google considera que isso seria um movimento típico de um robô. Agora eu vou explicar como é que funciona o CAPTCHA do Big Brother e como ele não previne em 100% a votação através de robôs. Antes de explicar o CAPTCHA, eu vou explicar como é que robôs agiriam nesse caso. Quando a gente entra no site aqui do Big Brother para votar, a gente tem que primeiro escolher a pessoa que a gente quer votar e escolher o símbolo que significa uva. O voto é processado e aí computa o voto e a gente pode votar novamente. Como é que isso seria automatizado? Um robô desse tipo funciona porque ele percorre o HTML, ou seja, o código-fonte desse site, até ele achar a parte que interessa. Esse aqui é o código-fonte desse site de votação do Big Brother, é bem extenso, como vocês podem ver. Mas outro recurso que a gente pode usar aqui é o Inspect, do browser, que vai mostrar exatamente o que a gente está interessado, que no caso aqui é esse mecanismo de validação de voto. O que interessa mesmo é essa imagem, e que é uma junção, na verdade, de 5 imagens que formam o CAPTCHA. Essas 5 imagens foram juntadas de maneira aleatória, e o nosso trabalho como pessoa que vai votar aqui é só escolher a imagem certa. E agora eu vou explicar, teoricamente, como é que um computador não consegue votar por causa dessas imagens. Essas imagens são difíceis até mesmo pra gente conseguir identificar, muitas vezes, né? Então, entrando num site aqui de reconhecimento de imagem, a gente é capaz de testar as imagens da Globo e ver o que acontece. O que acontece é que o site não é capaz de identificar o que essa imagem está querendo dizer. Eles põem essas linhas de propósito para que o computador não seja capaz de identificar e só a gente mesmo olhando assim com muito cuidado consegue até dar um chutinho, mas um computador realmente tem uma dificuldade maior em identificar o que essa imagem está transmitindo. Então, por exemplo, eu botando essa imagem de um lobo no site, ele me diz lobo cinzento, lobo, canino, vida selvagem. E se eu botar uma outra imagem aqui, tipo essa cebola, ele diz vegetal, comida, salada, e tem uma porcentagem do quão confiante ele acha que ele está nesse chute.
Essas imagens são difíceis até mesmo para a gente conseguir entender, mas a gente consegue na maior parte das vezes. Só que algoritmos de reconhecimento de imagem têm muita dificuldade de entender o que está por trás dessas imagens, porque elas todas têm um padrão muito parecido. Eles identificam coisas como persiana, cortinas de janela, projeto. Isso possivelmente é por conta das linhas, mas eles não conseguem identificar o conteúdo da imagem que nem a gente consegue. Só que o problema desse mecanismo de verificação é que ele ainda assim possibilita que um computador realize um voto. Ele dá ao computador 5 opções de voto. Se ele escolher uma, ele vai ter 20% de acerto. 20% para alguém que tem uma capacidade de computação imensa é bastante coisa. Já ouvi dizer que a Globo ia desconsiderar contas que efetuaram uma quantidade muito grande de votos pelo IP. Não sei se isso é verdade, mas de qualquer forma eles estão possibilitando que computadores realizem votos fazendo esse tipo de CAPTCHA. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido alguma coisa sobre CAPTCHA, sobre Big Brother, sobre o que quer que seja. Por favor, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E já que a gente falou de Big Brother, comenta aqui quem você quer que ganhe. Eu, sinceramente, ainda não sei, tô em dúvida. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vejo vocês no próximo, em que eu vou aprender a fazer alguma coisa, já que nesse vídeo eu ensinei pra vocês. Então, até mais!